Eu voltei e a gente vai falar dela, da Mercedes. Caras, eu quis muito montar esse carro e acredito que foi o carro que a gente mais falou desde o início do perfil do TikTok. E assim, não querendo dar spoiler, mas é o meu carro favorito da coleção. Talvez ali um top 3, eu não tenho bem decidido ainda. Mas aí, rapidinho, antes da gente começar o vídeo, não esquece de dar like, de compartilhar esse vídeo com quem gosta de Lego também. E a gente está lá no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. Se puder dar essa moral, agradeço. Caras, mas tá aqui esse carro que eu acho lindo. Claro que aqui a gente já pode ver uma modificação que eu fiz. Eu troquei, essa aqui é a roda original e eu coloquei essa aqui. Então eu fiz essa calota aqui e coloquei esse adesivo. De perto ele não é tão detalhado porque ele é feito de papel adesivo, mas, caras, convenhamos, no quadro fica bem diferente e dá um toque extra. Mas vamos lá, vamos falar realmente do que interessa. O que todo mundo sempre quer saber é o preço. Hoje, esse carro é vendido no site da Lego a R$ 2.199 e a gente comprou ele pela bagatela de R$ 200. Hoje, com o imposto, ele sai por R$ 250, mas a gente está falando de 10% do valor total do original. E assim, não perde em nada. Eu já fui lá na loja da Lego, eu já olhei esse modelo montado, olhei detalhadamente e vou dizer, não perde em nada. Se eu precisar reclamar, vai ser dos adesivos, mas isso eu sempre faço. Caras, 14 horas de montagem para terminar essa beleza aqui. E é muito bacana, porque você vai montando primeiro a parte de baixo do carro e aí ela vai ficando gigantesca. Inclusive, esse carro aqui é maior do que a própria McLaren que a gente já falou aqui nesse canal, o que é bem interessante. Ele tem, e aí, já adiantando para vocês, 64 centímetros por 25. A McLaren tem 59 centímetros de comprimento, então tem uma diferença. E aí, quando eu fui pensar nessa arte aqui, nesse quadro, eu já pensei que, beleza, é um carro comprido, vamos ter que fazer uma adaptação interessante. Eu não coloquei nada escrito em cima e nem embaixo. Você pode ver que só tem o símbolo da Fórmula 1 lá em cima e depois o da AMG Petronas. Caras, eu sempre vou falar muito bem desse carro, porque eu gostei muito e acredito que foi a motivação do TikTok durante muito tempo. De verdade, eu realmente quis, durante muito tempo, montar esse carro. E agora, claro que os objetivos mudaram, eu quero muito montar aquela linha que é maior, né? Os Technics da Lego são maiores, que tem 3.000 peças ou mais, que é a Bugatti, a Lamborghini Sian, a Ferrari Daytona e alguns modelos ali, que inclusive em breve vai sair a McLaren P1, que a gente já falou dela no TikTok também. Mas beleza, vamos seguir aqui. Já falamos de preço, já falamos de dimensões e a gente vai falar o quê? Tempo de montagem. Caras, confesso para vocês que foi um carro que eu comecei a montar. Você não vê o tempo passar porque você tá ali imerso naquilo e gostando bastante desse processo. É uma montagem bem bacana e demorou cerca de 13 a 14 horas. Dá para fazer em menos, dá para fazer em mais. Eu acho que o importante sempre é aproveitar o processo, porque você investiu quase R$ 300 aí num carro e vai investir tempo da sua vida, então é interessante que seja bem aproveitado, reserva um tempo ali, aproveita essas 14 horas de montagem. O importante é não ser estressante e sim prazeroso durante a montagem. E aí, essa belezura aqui tem 1.642 peças. Eu sei que eu estou mostrando a traseira dela, mas é porque essa parte é realmente muito bonita. Esses adesivos aqui eu acho que são um detalhe muito interessante no carro e fica bem bacana, tá? Eu sei que ela tá virada na minha mão. Mas enfim, 1.642 peças, ela tem basicamente a mesma quantidade de peças da McLaren, não na sua exatidão, claro, mas basicamente a mesma quantidade. Ele é um carro que não tem tanta complexidade, principalmente para quem já montou a McLaren. Então, se você montou a McLaren, essa Mercedes não vai ser um problema para montar, beleza? Então é importante ressaltar isso, mas não tem muitas complexidades. E aí a gente acaba falando de acabamento. Eu tenho alguns pontos que eu não gosto nesse carro. E aí, por exemplo, eu não gosto muito dessa parte aqui do carro, que é basicamente uma barriga aqui no carro, mas é algo muito pessoal meu, que eu cismei um pouco com essa parte do carro. Mas eu sei que não muda em nada a qualidade do set como um todo.
Tirando isso, eu acho que se eu precisar pontuar algum detalhe aqui, certamente é o aerofólio. Apesar de ele ter essa parte aqui móvel, certo? Que eu acho bem interessante, eu acho que ela é bem solta. E isso acontece também no carro original, então não é por ser um Lego genérico. Mas assim, é um carro que você não vai andar com ele, você vai deixar ele parado num quadro ou exposto. E aí, claro, acontece, né, de não necessitar ser mais firme, mas esse balanço aqui me incomoda um pouco. E diferente da McLaren, esse carro você consegue esterçar as rodas aqui na parte de cima, o que eu acho bem interessante, porque na McLaren você precisa, você quer mostrar o carro para alguém, você precisa botar o dedo aqui dentro e ficar procurando o volante. Eu acho um pouco ruim, você pode desencaixar alguma peça ou, quem sabe, gerar algum dano no seu set. Mas enfim, esse é o movimento de esterçar e ele é realmente muito leve, então fica esse registro aí dessa qualidade impressionante. Então a gente falou aqui de preço, de quantidade de peças, de complexidade, acabamento. E aí vamos falar um pouco dos adesivos. Eu realmente acho que eles são muito bem colocados. Essa parte dianteira nem se fala, é de uma qualidade ímpar, mas claro, essa parte aqui a gente vê alguns poréns, ele poderia ser um pouquinho mais definido, então assim, se eu precisar reclamar um pouquinho, vai ser dos adesivos e vocês sabem que eu sempre vou reclamar um pouquinho dos adesivos, porque é algo muito simples, muito barato e muito fácil de deixar com alta definição. Então, fica esse ponto aí sempre para os sets que a gente avalia aqui no canal. A qualidade do encaixe, eu vou contar para vocês. Semana passada eu montei meu primeiro Lego original e assim, eu senti falta do barulho das peças encaixando, aquele barulho de plástico seco fazendo tec. Chega a ser prazeroso montar um Lego desse jeito. Então, no original faltou e aqui tem de sobra, o que é muito legal. Eu acho que dá um efeito bacana, tanto nos vídeos do TikTok, que eu vejo que o pessoal gosta também de ouvir, mas para quem está montando, né? Você sente que o tech é uma confirmação de você estar fazendo um passo a mais e trilhar o caminho certo para que se forme esse set inteiro, certo? Então eu acho que a qualidade do encaixe é muito boa e se eu precisar pontuar alguma coisa aqui, o meu guard-rail ele veio com um probleminha, ele é um pouco curto, então ele não fica tão para cima quanto o dos outros, então se precisar colocar algum defeito, seria esse do guard-rail. Falando de repetitividade do processo aqui, eu acho interessante frisar que por mais que seja um carro que você precisa montar os dois lados, como qualquer carro, obviamente, não é repetitivo. O manual ele é bem pensado para que todas essas etapas de montagem que você vai seguir, você não sinta tanto esse problema. E aí, claro, e a parte que você sente repetitividade, claro que são essas duas partes aqui principais, porque sim, aí você tem que montar duplamente esse lado e esse lado aqui, aí talvez se você tem algum problema com a repetitividade do processo, você pode sentir uma diferença aí. Mas amigos, basicamente é isso. Esse é o carro. Se você se interessou nessa roda aqui com essa calota, está disponível lá na formulaframe.com.br. Coloquei por um preço bem bacana e aí de brinde eu envio para você esse adesivo também. Ela vale também tanto para Mercedes quanto para McLaren que tem aqui. Vocês podem ver que eu não instalei nas duas rodas ainda, mas está totalmente instalado já na McLaren. Vocês podem conferir lá no TikTok, certo? E também, se você tem interesse nessas artes aqui, só entrar na Fórmula Frame que elas estão disponíveis. E se você quer esse set aqui ou algum outro que a gente montou aqui no canal, lá no link da bio tem todos os sets que a gente já montou. Eu deixo lá todos disponíveis, inclusive os das listas que a gente faz. Então, se você acessar por aquele link, você dá uma força imensa para o canal. Então, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue trazer novos sets e sets mais interessantes para testar e trazer o review para vocês, certo? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Me diz o que você achou desse set, o que você achou dessa modificação da roda e qual é o próximo review que a gente deve fazer aqui, tá bem? Até mais, um abraço.